Falando então nos IRDRs, né, que são os incidentes de resolução de demandas repetitivas, eles otimizam a tramitação dos processos judiciais? Eu acredito que sim. Eu sou bastante adepta do IRDR, acho que foi uma medida, né, um incidente processual na realidade. O que acontece? Dentro dos processos que nos chegam, quando justamente identificamos, né, aconteceu na vara de fazenda, identificamos que esse debate sobre competência precisa de uma decisão superior que nos desvele os mistérios, ou seja, quem que é competente, né, o IRDR serve justamente para isso. E ele tem um acesso bastante fácil dentro do procedimento instituído pelo artigo 976 do Código de Processo Civil, que permite que tanto o julgador como o relator, né, se for uma causa de justiça de segunda instância, como as partes, como o Ministério Público, tenham a iniciativa de suscitar a dúvida, né, o incidente perante o tribunal. Né, e isso facilita bastante, porque antigamente era um incidente também de uniformização de jurisprudência, e isso impactava porque tem um procedimento mais arcaico, legitimidades restritas para ingresso, procedimento muito longo. E RDR não, ele veio justamente para facilitar, tem um procedimento mais célere, né? A iniciativa sendo feita pelo juiz que suscita vai para o órgão, né, para uma Câmara Civil, quando discussões na vara de fazenda ou juizados, e lá o procedimento é feito através de julgamentos plenários, o relator é distribuído para o relator a questão, e depois há uma discussão sobre no colegiado, né, o que também é muito bom, porque não é só uma turma, já é um colegiado, né, uma Câmara. Isso possibilita que a discussão ganhe maior abrangência, são mais membros, mais cabeças pensantes em termos daquela questão, e os resultados são muito positivos, nada obstante, quando o incidente seja instaurado, todos os processos relativos àquela questão, eles têm que ficar suspensos nos juízos em que estão correndo, né? Então, alguma das partes às vezes conclama o prejuízo, né, por conta do tempo da paralisação, até que se aguarde o julgamento, enfim. Mas, como resultado, assim, como experiência do que temos até então, eu acredito que foi uma medida processual bastante inovadora e que nos ajuda bastante hoje, porque já temos, acho que uns 3 exemplos. 2 exemplos eu tenho especificamente entre vara de fazenda pública e juizados especiais fazendários, em que foram temas bastante discutidos entre nós, com decisões diferentes, e que, com a graça de Deus, acabaram sendo objeto dos IRDRs, né? E isso hoje facilita bastante, tanto para o judicionado como para o juiz, né? E aí eu trouxe aqui os exemplos do que ocorreu recentemente, porque invocam realmente os temas de saúde e de competência com relação a BRB, SEB, CAESB, que foi uma discussão bastante acirrada lá entre nós. Em 2016, era recente, né, porque a reforma do Código de Processo Civil ocorreu em 2015, né, a vigência, enfim, veio o IRDR número 3, né, a admissão dele foi feita em 2016, como disse, qual era a questão que estava sendo submetida ao julgamento? Era a discussão quanto à competência para o julgamento das ações atinentes ao fornecimento de medicamentos e internação hospitalar em leito de UTI em desfavor do Distrito Federal. Resultado, qual foi a tese firmada, então, pelo tribunal? Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja cometido de alguma patologia não afasta a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Por que isso começou? Porque os juizados de Fazenda Pública, eles têm uma lei específica, né, 12.153 de 2009. Os juízes, entendo plenamente, muito assoberbados com a vultosidade das ações. Hoje nós temos juizados especiais fazendários que têm 12 mil processos. Então perde, né, um pouco aquela originalidade do projeto, que era um rito sumaríssimo, tudo muito sério, porque infelizmente é humanamente impossível que você lide
né, ainda com a estrutura boa que o tribunal nos dá, que você lide com esse número de ações em curto espaço de tempo. Sim. Então começou a se discutir bastante sobre isso, porque, como eu disse, toda essa questão de medicamento e UTI ainda era de competência das varas de fazenda, mas é uma resolução do tribunal e ela ficou para ser, né, validada em período de stand-by de 5 anos. Decorridos os 5 anos, realmente essa competência relativa ao UTI e medicamentos foi projetada para os juizados. Sucede que, né, os juízes que lá operam entenderam que, diante de uma interpretação e de uma interdisciplinaridade feita com a lei dos juizados especiais cíveis, né, que diz que o incapaz não pode ser parte nos juizados, entenderam que, se houvesse pedido de internação de leite de UTI para o incapaz, entendido e abrangido para aquele que, dada a enfermidade, ele está com as faculdades mentais dele, né, comprometidas, ele também não poderia ser parte nos juizados de fazenda pública. Então, o que aconteceu? Nós declinávamos a competência para os juizados especiais cíveis, lá eles suscitavam, né, o conflito de competência. Dada a reiteração dos conflitos de competência, então vamos lá para o incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso foi bastante bom porque acabou com essa tese firmada. Hoje nós não recebemos praticamente nada em termos de UTI nas varas de fazenda, em virtude dessa decisão dos IDRs e RDRs, né? E também assim com relação ao medicamento, porque com relação ao medicamento assim ficou. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde e medicamentos não encerram por si só complexidade apta a afastar a competência do juizado especial fazendário, salvo se, né, que isso já é uma decorrência da própria lei, houver a necessidade da produção da prova complexa a atrair a competência do juiz da vara de fazenda pública. Com relação a medicamento, né, e que havia bastante, uma discussão bastante interessante, que era o seguinte: e se o medicamento, né, for um medicamento de alto custo que ultrapasse o valor dos 60 salários mínimos, que é a cota, né, ou seja, é o limite máximo com relação à competência pelo valor da causa, que é um dos critérios de fixação da competência dos juizados especiais cíveis, e se ultrapassar, continuamos nós juizados, né, dos juizados competentes? E aí o tribunal disse o seguinte, que na ação que tem por objeto o fornecimento de medicamento, sempre o comando da sentença é no sentido de cominar o Distrito Federal, ou seja, obrigar para que ele forneça. Daí porque não seria um elemento de fixação de competência o valor nessas causas, né? E isso também eu achei bastante interessante, porque de fato é assim. Quando o juiz, né, entrega a prestação jurisdicional com o pedido de obrigação de fazer para a entrega de um medicamento, né, para a internação do leito de UTI, em geral o pedido a ordem é de fazer, né? Então não se leva realmente muito em comento o valor, né, aí da medicação, enfim, quanto que vai custar para a pessoa ficar o dia inteiro, né, não sei quantos dias, que é uma questão imprevisível na UTI, né, enfim, isso não se leva em consideração. Uma outra questão que foi bastante interessante em termos de RDR foi a relativa competência para o julgamento das ações em que constem como zero a Sociedade de Economia Mista. SEB, CAESB, BRB são empresas, né, são sociedades, enfim, que têm participação acionária do Distrito Federal. E aí isso acarreta a competência de nós, né, fazendários. A questão é que também, em decorrência da lei específica, né, dos juizados e da lei, mais ainda da lei orgânica do Distrito Federal, no artigo 26, consta que a competência para o julgamento das sociedades, em que parte a Sociedade de Economia Mista, seria dos juizados fazendários. Como a lei dos juizados faculta ser parte também empresas de pequeno porte, né, microempresas, o que nós começamos a entender? Olha, então já que há essa abertura na lei dos juizados para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, por que a Sociedade de Economia Mista, né,
não podem fazer integrar esse leque de ações de competentes juizados. E isso por uma questão muito singular. Quando a gente tem um problema com a SEB, olha, desligaram minha luz, minha conta veio errada. Imagina o sacrifício do cidadão que às vezes mora em Braslândia, que às vezes mora em Planaltina, porque a gente não pode restringir a realidade de da vida cotidiana a plano piloto, né? Porque a gente tem um contexto de Brasília hoje, de regiões administrativas muito extenso. Então vamos imaginar que eu estou com um problema de ligação, ou de conta de luz em atraso, ou de fornecimento de água, ou fiz 300 mil contratos com o BRB, olha, eu estou encalacrado até aqui, a questão do superendividamento, que foi também objeto do trabalho, enfim, da inovação do tribunal com relação ao lançando saberes, enfim. Eu tenho que discutir isso só na vara de fazenda pública, ou seja, eu tenho que contratar um advogado, já estou devendo, um horror, embora tenha a defensoria pública lá, que ela tem os critérios dela, tem um limite X para ela atender a pessoa que deseja ingressar com uma ação para discutir um contrato dessa natureza, ou contratos com o BRB. Aí ela tem que contratar um advogado, vir para o plano piloto, porque ela não pode, nos juizados da fazenda, ou seja, como a lei foi dada essa interpretação, então ela não pode demandar contra essas sociedades no juizado, porque o juizado tem a facilidade, ou seja, se estiver no teto na alçada dos 60 salários mínimos, eu não preciso de advogado, eu tenho uma central de distribuição, eu tenho uma central de redução a termo, então é uma facilidade, ou seja, é o princípio da facilidade do acesso à justiça que, na nossa visão, também deveria imperar, Mas isso não foi a tese firmada pelo tribunal, Nessa questão, a tese firmada pelo tribunal foi de que, em se tratando de parte, sociedade de economia mista, que tivesse controle acionário, majoritário aí do Distrito Federal, a competência realmente seria das varas de fazenda pública. A tese ficou assim: não há que admitir interpretação extensiva na norma esculpida no artigo 2º, no inciso 2º do artigo 5º da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo, por conseguinte, ampliação para incluir a sociedade de economia mista. Por corolário, a competência para processar e julgar as ações em que tenha como réis a sociedade de economia mista é da vara de fazenda pública, nos termos do inciso 1 do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do DF. Passo seguinte relativo a essa questão está ocorrendo na atualidade com um anteprojeto de lei que já tem aprovação, salvo engano, na Câmara, que é de alterar o artigo 26. Porque partimos do pressuposto de que foi uma iniciativa do setor competente aqui do tribunal, esse anteprojeto de lei, ele está em andamento, de modo que se faça a exclusão do artigo 26 da sociedade de economia mista. Porque para facilitar, em homenagem ao princípio da facilidade do acesso à justiça, para se facilitar a vida do jurisdicionado, em virtude das complicações que recentemente citei, de acesso difícil, de contratar advogado, de ter que vir para o plano piloto, porque as varas de fazenda pública elas são de competência, de competência para todo o DF, ou seja, não tem vara de fazenda pública lá em Planaltina. Então, assim, a pessoa não pode, ela tem que sair de lá do domicílio, transporte, custos, enfim, acompanhamento de processo, tudo no PJE, quer dizer, às vezes as dificuldades a gente fala assim, mas isso aqui é uma coisa maravilhosa, olha, inovação, PJE, tudo eletrônico. Gente, vamos imaginar a dificuldade de uma parte, ou seja, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem condição, tantas vezes já nos deparamos com esse tipo lá, desligamento de luz, sem energia elétrica, 5 filhos, então assim, uma série de situações que você fala, meu Deus do céu, por que essa pessoa tem que vir aqui na vara de fazenda pública, essa longura da casa dela, para discutir uma questão que ela poderia ir num juizado, e resolver de uma forma muito mais séria, muito mais rápida, menor custo. Enfim, esse é um projeto que está em andamento realmente. Caso venha a ser aprovado e editado, eu creio que a repercussão será muito positiva para a sociedade, porque se a gente pensar assim, mas agora a vara de fazenda pública vai ser esvaziada porque não vai ter mais esse tipo, essa parte lá, e as ações são muitas.
Nós contestamos em virtude de que, né, essa ampliação de competência vai possibilitar que a distribuição seja diluída, ou seja, vai ficar um pouquinho só de ações para cada um dos juizados, né, para cada um dos juizados fazendários, juizados cíveis, enfim. Nós entendemos queiramos que vamos verificar, né, que dentro de um processo legislativo qual será a postura do legislador em relação a isso, mas é um processo que está em andamento, já houve uma aprovação pela Câmara e nós estamos aguardando o resultado, né, não invoca custo para o tribunal, de modo que pode ser que a tramitação seja mais célere do que imaginamos. Tenho mais uma coisa que lembrei agora. Ainda não é IRDR, mas eu acredito que vai chegar lá. Que é a questão do incapaz, do neonatal, né, que precisa da UTI. Né, porque quando o IRDR, o número 3, tratou da incapacidade, ele tratou daquela pessoa que estava a necessitar da UTI, mas maior, ou seja, ela está com as faculdades dela, corporais, orgânicas, comprometidas, de modo que ela não tem expressão de vontade. Então, isso é uma incapacidade temporária. Né, o que está hoje evoluindo para chegarmos a um IRDR é a situação realmente do incapaz, do bebezinho, né, que chega lá, da criança que chega, né, porque isso, nós temos 2 votos já a favor junto às câmaras cíveis, salvo engano saiu o segundo recentemente, no sentido de que o incapaz também com o neonatal, né, enfim, o incapaz que leia-se um menor, ele também pode demandar, em casos de necessidade de UTI, perante os juizados especiais fazendários. São 2 julgamentos apenas, eles não têm ainda a relevância, nem o contexto, nem a amplitude, nem a eficácia de um incidente de resolução de demandas repetitivas, né, porque esse é um efeito da decisão que repercute sobre todos os processos, né, de modo que isso vem harmonizar a nossa tentativa lá inicial que eu falei, vamos criar uma matriz, né, teórica, uma matriz de operatividade jurídica para que as nossas decisões não sejam tão díspares, né, para que as argumentações não parem para a discrecionalidade nem para o arbítrio do juiz. É um caminho que está sendo traçado, vamos aguardar para ver se o resultado e qual o resultado que virá.